Olha, tem alerta de chuvas intensas para o sul, principalmente para o Rio Grande do Sul. Na costa do Nordeste, os temporais continuam. Bom, quem chega para explicar tudo para a gente, dar um panorama sobre o tempo, é o Vitor Tacal, que é meteorologista da Climatempo. Vitor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Oi, Kelly, uma ótima tarde a você, a todos que estão conosco também, uma ótima sexta-feira a todos. Pois é, último fim de semana de julho, marcado justamente por esse alerta de chuva forte no Rio Grande do Sul em específico, Kelly, onde os acumulados já foram bastante elevados nos últimos dias e aí nos próximos dias, esses últimos dias do mês de julho prometem aí bastante chuva forte sobre a região com acumulados elevados. Pois é, e olha, eu acho que é muito preocupante essa questão do Rio Grande do Sul, Vitor, porque muitos municípios foram afetados, né? Várias regiões agrícolas também, então a gente acompanha sempre com muita atenção. Você acredita que pela previsão aí, os próximos dias, pode ter algum volume mais preocupante para alguma região do sul do país, para a gente poder inclusive orientar os moradores? Olha, sim, Kelly, então principalmente áreas ali da faixa central do estado gaúcho, que percorre ali das Missões Gaúchas, passa pelos vales e chega até a região metropolitana de Porto Alegre, a gente tem expectativa aí de que os volumes de chuva até domingo podem chegar nos seus 200 milímetros. É óbvio que não serão todas as áreas que vão apresentar esses acumulados elevados, mas sim que há o risco e o potencial para que a chuva consiga gerar esse tipo de volume até o fim do final de semana. Então vale o alerta, até porque o nível dos rios também já está bastante elevado. Você comentou sobre o estado gaúcho já passar por esses eventos extremos ao longo dessa última semana. E sim, enquanto a gente vê bastante chuva sobre a metade norte do estado, áreas da campanha gaúcha, fronteira oeste, sul gaúcho também, não tem esse potencial e essa possibilidade de chuva forte e sofrem já com as temperaturas baixas. Então, só para balancear justamente o que acontece com o estado gaúcho ao longo dos últimos dias e também nos próximos dias, enquanto parte do estado sofre com o frio, com as temperaturas mais baixas, potencial para geada no período da manhã, a outra parte do estado, além do frio, também sofre com as chuvas. Pois é, né? Então tem que ficar atento realmente, acompanhar a previsão do tempo, principalmente quem mora em área de risco, onde já choveu bastante, né, Vitor? Qualquer chuva a mais pode sim causar um problema. Então é importante acompanhar, inclusive, os alertas da Defesa Civil. O Rio Grande do Sul tem aí enviado alertas de forma frequente, então é importante realmente acompanhar. Agora, vamos falar sobre São Paulo. O tempo está fechado na capital paulista, a gente vai mostrar, inclusive, imagens ao vivo. Olha só como está o tempo agora. Vitor, o que a gente pode dizer para os paulistanos? Que diferença em comparação aos últimos dias, né, Kelly? Hoje, sexta-feira, o tempo totalmente fechado, o céu bastante encoberto aqui na cidade de São Paulo. Tivemos o avanço de uma frente fria que atuava sobre a região do sul, aqui sobre a costa do estado, e trouxe toda essa umidade, levando também instabilidades. A chuva começou já desde cedo. A expectativa é de que ao longo das próximas horas, até o período da noite, a gente tenha ainda condições para pancadas de chuva. Então o céu permanece mais encoberto, mas não necessariamente chove de maneira persistente e constante. Mas aquele chove-para que deve persistir ao longo das próximas horas até o final do dia. Pois é, você falou que o tempo em São Paulo, né, Vitor, está diferente em relação aos dias anteriores. Agora, diferente mesmo também está o Rio de Janeiro em relação a São Paulo agora. Olha só as imagens de Copacabana nessa sexta-feira, inclusive algumas pessoas curtindo a praia, né? Exatamente, então a cidade do Rio, que ele ainda tem sol ao longo dessa sexta-feira, mas já na parte da noite, com o avanço desse sistema da frente fria, a gente terá condições para chuviscos ali isolados acontecendo sobre alguns pontos da capital do Rio de Janeiro. O fim de semana ele deve ser de tempo mais aberto aqui em São Paulo, eu esqueci de comentar, e aí na cidade do Rio já neste sábado a gente tem sim condições para pancadas de chuva já ao longo do dia. Vamos falar então das regiões Norte e Nordeste, Vitor? Vamos sim, então, já indo para os outros extremos do país, né? O extremo norte, na região norte ainda com bastante umidade, a atuação também da Zecit mantém a chuva
concentrada ali sobre parte do Amazonas, sobretudo a região norte do Amazonas e também do Pará, e ali no Amapá. As pancadas de chuva acontecem de maneira irregular, então aquelas pancadas mais localizadas, mas que sim, podem vir com forte intensidade. Já na região nordeste, o cenário não muda muito em comparação aos últimos dias. Essa época do ano já é conhecida pelo aumento da chuva na costa leste da região, então essa chuva persiste ali entre o litoral da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte. Em contrapartida, o interior da região nordeste, áreas do sertão e agreste nordestino seguem com maior predomínio de tempo seco e as temperaturas também continuam bastante elevadas. Centro-Oeste, tem algum destaque, Vitor? Centro-Oeste, assim como o interior da região Nordeste, está sob a atuação de uma circulação de ventos em níveis mais elevados da atmosfera. Esses ventos impedem a formação de nebulosidade e, consequentemente, também a formação de chuva. Então, o fim de semana deverá ser de tempo bastante quente e seco sobre o centro-oeste do país, com alerta de baixa umidade em boa parte da região. Só a efeito de comparação, Cuiabá já deve ter máximas ali na faixa dos seus 35 graus na tarde deste sábado. Então, o último fim de semana também do mês de junho será bastante quente e seco sobre a faixa central do país. Pois é, o Brasil é um país gigante, né? Isso explica essas diferenças todas e a gente segue de olho. Vitor, muito obrigada pela análise. Um ótimo final de semana para você. Boa tarde. Uma ótima tarde a vocês também e um ótimo final de semana.